Ponta Grossa, começo do século XX. Uma cidade com 15 mil habitantes em franco desenvolvimento. Ferrovia, comércio e muito trabalho. A cidade era a passagem obrigatória de mercadorias e pessoas pelo estado. E a informação precisava circular. Historicamente, o jornal O Progresso, criado em abril de 1907, é considerado o primeiro jornal dos Campos Gerais. Não que antes disso não tivessem outros jornais, outros circularam, mas todos tinham uma vida efêmera. Era uma fase incipiente da imprensa regional. Quase 5 anos mais tarde, em janeiro de 1913, o Progresso passa a ser diário e com um novo nome, Diário dos Campos. Já são praticamente 98 anos de história, o jornal de maior duração em Ponta Grossa. E muita gente passou e escreveu nessas páginas. Altair Bail trabalhou por 20 anos no DC, de colunista a chefe de redação. Na época, o Tipográfico era um jornal, para quem não conhece hoje, era artesanal. Se fazia tudo com as mãos. E era muito sujo. O jornal tinha muita tinta, tinha muita graxa. Você saía da redação sujo, embora não estivesse na oficina. Em 54, o Diário dos Campos perde a hegemonia local. Surge o Jornal da Manhã. Era um condomínio, 8 empresários, 6 ou 8 empresários, que tentavam abrir uma nova vertente para as ideias da cidade, possibilitando não só uma divergência política, mas especialmente intelectual, que é o que não se tinha aqui. Na década de 70, entra em cena A Notícia, jornal que mexeu com a imprensa praticada até então na cidade. Na época, todos os jornais da cidade eram feitos ainda com um linotipo, né, na base do chumbo, né? E a Notícia trouxe as novas tecnologias para a cidade. Por volta de 1980, nós adquirimos uma impressora, uma rotativa. Foi a primeira e única rotativa de jornal mesmo que a cidade teve até hoje, né? Era um jornal respeitado, era um jornal que tinha opiniões, tinha vários editorialistas. Por que acabou? O jornal acabou por crise financeira. A única forma de a gente sair da crise foi vendendo a impressora, daí o jornal não teve como se manter. Em fevereiro de 1982 foi as últimas edições. Assim, Ponta Grossa volta a ter apenas 2 jornais de peso, o Diário dos Campos e o Jornal da Manhã. Isso até 87, quando Adail Inglês cria o Diário da Manhã. É difícil a tal história do jornal, do jornalista, um sonho bonito, mas a realidade é complicada. De repente você é jornalista, mas é preciso que exista um empresário. Em 1990, depois de 83 anos nas bancas, o Diário dos Campos foi fechado. Quando o jornal fechou, ele estava numa fase um pouco decadente. Ele não conseguiu, naquela época, acompanhar o desenvolvimento tecnológico, a impressão era muito precária, ele não tinha o pique que o jornalismo daquela época já existia. Ficou o jornal, então, interrompida a sua circulação durante quase 9 anos. Época de ouro para os concorrentes. Nós chegamos no início da década de 90, com a nossa tiragem, com a nossa posição, especialmente com a nossa disposição de trabalho, a ser o 4º jornal do Paraná. Depois da ressaca, em 99, o Diário dos Campos volta à ativa e de cara nova. Conseguimos os direitos sobre a marca Diário dos Campos, que era uma marca muito tradicional, muito conhecida, né? Montamos uma empresa nova, né? Projeto gráfico e editorial novo, e relançamos o jornal, resgatando para a cidade algo que ela tinha de muito querido e que tinha perdido. Hoje as máquinas de escrever são peças de museu. Nas redações, tudo é digital, feito no computador. Textos, imagens e a montagem das páginas. Nada que lembre a sujeira e a graxa do começo do século. Hoje esse jornal é uma limpeza total, né? Hoje você nem dá a impressão que você está dentro de um jornal, né? Conhecendo as redações que nós conhecemos hoje. Mas, por outro lado, tinha essa parte assim, mais artística do jornal.
Diário dos Campos tem uma história muito rica, né? Que se confunde com a história da cidade, né? Boa parte da história de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais foram contadas nas páginas do jornal, inclusive é fonte até hoje, né, de pesquisa para se resgatar a história da cidade. Nesses últimos 18 anos, eu acredito que tenha sido alvo, ou vítima, se você preferir, de umas 2 dúzias de processos. Todos eles, todos, sem exceção, nós fomos considerados inocentes, porque a verdade sempre foi a nossa pauta. A característica do nosso jornal é que o nosso jornal ele tem uma linha política acentuada. Isso é uma vocação e uma decisão de guardar, de escrever a história política de Ponta Grossa. Então nós dizemos que ninguém vai escrever a história política de Ponta Grossa sem passar pelas páginas do Diário da Manhã.